eu gostaria de, enfim, abrir os trabalhos desse quarto painel do seminário, 22º Seminário de Comércio Internacional do IBRAC, e que se propôs a tratar do importante tema do ingresso do Brasil na OCDE, sob a perspectiva do governo, da academia e dos empresários brasileiros. Então, eu considero importante só mencionar alguns dados, objeto de estudos que foram realizados aqui no Brasil recentemente. Pelo IPEA, tá? Foi divulgado um estudo recente que diz que o Brasil ele é reconhecido como país não membro da OCDE com maior grau de adesão aos instrumentos normativos e que participa do maior número de comitês da organização. Então, esse preparo prévio, segundo o estudo, ele pode potencializar os ganhos observados pela seção do país à OCDE, pois o Brasil encontra-se bem mais estruturado em relação aos requisitos de entrada do que observado nos países que ascenderam à organização em 2010, como Chile, a Eslovênia, a Estônia e Israel. Então, nesse sentido, a expectativa é que a adesão, né, promova a elevação do ritmo de crescimento da renda per capita, o avanço nos indicadores do controle de corrupção e da qualidade regulatória e o aumento dos chamados Greenfield Investments, isso é, investimentos estrangeiros diretos destinados à abertura de novas empresas ou expansão de atividades já existentes. Além disso, estudos realizados por especialistas brasileiros, economistas nacionais, relataram que espera-se um incremento de 0,4% no PIB brasileiro por ano, o que equivale a uma perspectiva de PIB de 2021 de cerca de 28 bilhões de reais por ano. Então, esse conjunto de resultados, ele indica que o Brasil ele pode beneficiar-se de forma expressiva da adesão ao OCDE, uma vez que essa participação ela é capaz de alavancar o desenvolvimento econômico do nosso país, por meio do aumento da renda per capita dos brasileiros, do crescimento dos investimentos externos e da aproximação institucional das economias avançadas, o que favorece o controle da corrupção, a qualidade regulatória e a dimensão do Estado de Direito. Então, nesse sentido, o questionamento ou os questionamentos que eu gostaria de colocar aos palestrantes são os seguintes. Esses dados, eles refletem mesmo a realidade brasileira, tendo em vista todos os problemas estruturais, educacionais, econômicos, políticos que nós enfrentamos há décadas, se não séculos? Quais são os pontos realmente necessários, tá, fundamentais, imprescindíveis para a efetiva adesão do Brasil? Quais seriam os pontos essenciais a serem trabalhados na esfera governamental, acadêmica e pelo setor privado para viabilizar o ingresso do Brasil e a sua adesão aos padrões exigidos pela OCDE? Tá, diante de uma lista de exigências que parece um pouco utópica para ser cumprida em tão pouco tempo. E, por último, caso não seja possível ao Brasil preencher esses requisitos e cumprir, ou seja, cumprir todas as exigências e padrões necessários ao seu ingresso, quais seriam os benefícios que esse esforço nos traria? Tá, uma vez que teremos custos altíssimos para implementar esses padrões. Então, com esse intuito, eu convido os palestrantes para abrir, em primeiro lugar, o ministro das Relações Exteriores, Celso de Tarso Pereira,
que analisará o tema sob a ótica governamental e dos trabalhos que vem empreendendo em sua atual posição como coordenador geral de assuntos sobre a OCDE no Itamaraty. Em segundo lugar, convido a professora Vera Torstensen, que falará sob a ótica dos estudos que vem desenvolvendo, estudos acadêmicos, empíricos, na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E, em terceiro lugar, convido a Constanza Negri Biasucci, que fará o contraponto entre os dois primeiros palestrantes, tá? Ao explorar os aspectos, os benefícios, os desafios e as circunstâncias relacionadas ao setor privado brasileiro. E eu aproveito para indagar sobre quais são as ações fundamentais, tá? As lições de casa que os empresários não podem deixar de realizar, tá? Para o êxito desse nosso processo de adesão ao OCDE. Então, com o objetivo de discutir aspectos relevantes ao governo, à academia e ao setor privado, lançar luz sobre os principais desafios e benefícios decorrentes do Brasil, do ingresso do Brasil na OCDE, e refletir sobre as dúvidas suscitadas pela plateia, pelas as pessoas que assistem online. Eu passo a palavra, sem mais delongas, ao ministro das Relações Exteriores, Celso de Tarso Pereira, para abrir as exposições deste painel. Promoção. Muito obrigado, Luciana. Estão ouvindo bem? Ministro de Estado. Está funcionando? Tá. Muito obrigado, Luciana, pela introdução. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui no IBRAC. Agradeço o convite aqui na PUC. Acho que está sem som. Som. Alô? Ok. Tá. Obrigado a todos. Eu acho que a última vez que eu participei num evento do IBRAC, talvez 10, 12 anos atrás. Fala mais alto. Ok. Agora sim. Terá sido uns 10, 12 anos atrás, e eu estava falando ainda sobre OMC, ordem de apelação, solução de controvérsias. Né? 10 anos depois, como a situação é outra. Mas é muito interessante fazer essa correlação, inclusive à luz de muitas das intervenções anteriores, desde o Roberto, o Diego agora e outros, falando da situação geopolítica com a qual nos confrontamos. Né? É a situação de fundo que informa todo o resto. Né? Porque falar do CDE não é simplesmente falar das 257 recomendações às quais teremos que aderir, as 112 que nós já tínhamos incorporado, mas o tema CDE se insere nesse plano estratégico de fundo. Né? Mas eu começo lembrando que, como eu cuidei tantos anos, né, de OMC, solução de controvérsias, né, todos vocês se lembram do caso Embraer Bombardier, daquele contencioso que durou muitos anos, de 96 a 2002, quando o Brasil empatou o jogo, ganhou o caso contra o Canadá. Né? Cada lado demonstrou que o outro dava subsídios, o Canadá dava mais. Mas e daí? O que aconteceu depois disso? Os dois países vieram, em 2007 apenas, a encontrarem uma solução no âmbito da OCDE. Né? Foi na revisão do Aircraft Sectoral Understanding, né? Do entendimento setorial aeronáutico, onde os dois países, com muita influência do Brasil, conjuntamente definiram as margens de juros, as taxas de juros aceitáveis para o setor aeronáutico. Né? Então, o Brasil já era muito próximo da OCDE, foi se tornando ao longo do tempo, né? E tivemos, digamos, em áreas muito importantes, nós já tínhamos uma afinidade, uma familiaridade com a OCDE e vimos também a utilidade dela. Antes desse evento, no âmbito do Acordo Setorial Aeronáutico, desde as décadas de 90, né, o Brasil já participava do Comitê de Aço, né, porque o Brasil era um importante ator na área de siderurgia, e ao longo do tempo
foi se tornando associado ou observador de vários comitês. Então é uma longa aproximação gradual da OCDE. Então não é um tema novo, né? Ou seja, a decisão de passarmos a uma acessão, a uma adesão à OCDE é uma consequência dessa aproximação que vem desde a década de 90. Né? Ela vai ganhando, passa por vários governos também, né? Vários governos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e o atual governo. E as visões sobre o OCDE iam variando ao longo do tempo, mas o que sempre era considerado era a OCDE como casa das boas práticas. A vantagem de se aproximar da OCDE era ter acesso a um conhecimento acumulado, né, de experiências nacionais e de políticas públicas, né, e as quais podiam muito bem servir, em alguns casos, para a formulação de políticas domésticas. Né. Então, essa é a visão, né, digamos, na narrativa em que tudo dá certo, né, o Brasil está se aproximando, em rumo a uma adesão, à casa das boas práticas. Né. E é um exercício transversal. Ele não é apenas, né, o que normalmente se pensa na área de comércio, financeiro, tributário, né, ela se estende às atividades, a formulação de regras, de padrões da OCDE, ela atinge áreas também como educação, saúde, economia digital e várias outras. Né? Então, não é pouca coisa quando o governo brasileiro toma uma decisão de vamos iniciar um processo de acessão e a OCDE aceita. Né? Isso significa que teremos que empreender um imenso esforço de coordenação interna. Né? Primeiro, dentro do governo brasileiro, que já não é fácil, toda a esplanada, digamos, de Brasília tem que se imbuir, né, desse objetivo, né, que com alguns setores mais preparados, outros menos, uns que desde já várias décadas participavam dos comitês, encomendavam estudos à OCDE, e outros menos. Né? Por exemplo, o CAD, né, na área de concorrência, tem uma longa já tradição com a OCDE, mesmo na nossa Receita Federal, em muitas áreas, já tem um diálogo fluido com a OCDE e outras, né, na área do Comitê de Aço também, em outras não. E no processo de acessão, digamos, já antecipando aí uma resposta às tuas perguntas, a OCDE avaliará não só a incorporação do acervo normativo da OCDE no acervo brasileiro, né, mas também a implementação. Então, eu acho que esse é o principal desafio, vou pôr de modo positivo, né, o principal desafio para o Brasil, para o governo, para a sociedade civil, é como realmente implementar essas recomendações ou outras normas da OCDE. Isso demanda o quê? Demanda que haja um acordo, uma compreensão, uma percepção de que é positivo para o Brasil. Né? De que esse esforço de se aproximar de padrões tributários, né? Tem vários temas que vocês conhecem muito bem, desde preços de transferência, os códigos de liberalização de capitais, de intangíveis, né? Ou em outras áreas, desde o PISA, né? Na área de educação, ou na área ambiental, né? Que também onde tem uma atividade muito forte da OCDE, que haja uma percepção do Brasil, sim, esse padrão, esse standard, esse nível das recomendações da OCDE espelham políticas públicas de excelência e as quais seriam muito úteis no Brasil, com ou sem adaptações. Né? Porque na narrativa em que a OCDE é positiva para o Brasil, a percepção é que a OCDE, o ingresso na OCDE, a aproximação à OCDE, servirá como catalisador internacional
na formulação de boas políticas internas. Né? Esse é o objetivo. É por isso que nós estamos querendo entrar na OCDE como casa das boas práticas. A pergunta é, a OCDE ainda é e continuará a ser apenas a casa das boas práticas, ou ela se tornará também algo mais ideológico? Né? A situação atual, a crise na Rússia e na Ucrânia, podem dar a entender que há um momento de dúvidas. No roadmap, no roteiro de exceção do Brasil, foi aprovado pelo Conselho da OCDE em 10 de junho, né, onde ali se estabelece, né, os parâmetros básicos do processo de exceção brasileiro. Né, seremos analisados por 26 comitês. É um processo que não tem uma duração pré-determinada, pode ser 2 anos, 4 anos, 5 anos, não sabemos. Ali há pela primeira vez, diferentemente do processo de exceção do México, da Costa Rica, da Colômbia, mais recente, há uma ênfase já especial, para além da incorporação do acervo normativo, uma ênfase em like-mindedness e core values. Né? Então, esperamos que haja uma flexibilidade, um entendimento, uma razoabilidade dos dois lados. Durante o processo de exceção. Né? Like-mindedness. Né? Eu acho que o governo brasileiro entende isso como diferente de same, have the same mind. É like-mindedness. Né? Não é uma igualdade, uma cópia de tudo. Né? Os core values, naturalmente, nós temos uma afinidade com todos os core values da OCDE. Né? Liberdade individual, democracia, direitos humanos, mercado livre, sem dúvida. Mas, como seremos analisados ao longo do processo, ao longo dos anos, por 26 comitês, também no quesito implementação, né, é provável que haja desafios à frente. Mas eu acho que esse caminho que temos pela frente permitirá aquele olhar externo, aquela provocação externa, capaz de mover a engrenagem do governo brasileiro na direção correta. Porque o que está por trás ainda dessa aproximação com o OCDE é o quê? É o desejo de ganharmos em racionalidade, razoabilidade, previsibilidade, modernidade. Tudo aquilo que faria do Brasil um país atrativo, um país que ganha em evidência, em presença no cenário internacional. Né? Com isso, poderia atrair mais investimentos, talvez ser beneficiado, né, pelo nearshoring, né, que tanto se fala. Esse é o pano de fundo. Né? Agora, isso não se faz num dia e também não se dará num passe de mágica. E não é da noite para o dia, da noite que o Brasil aderir, digamos, que o Brasil se tornará um país desenvolvido e rico, etc. Né? No fundo, o processo da OCDE faz sentido se for levado a sério pelos dois lados, mas levado a sério principalmente pelos atores governamentais no Brasil, e a sociedade civil, naturalmente, que temos uma oportunidade de fazer a coisa certa. E então a adesão ao OCDE é uma consequência. Né? Nós estamos numa direção razoável e utilizaremos esse momento, esse período que nos é dado aí de 2, 3, 4, 5 anos, para nos dotarmos das melhores práticas. As much as possible, digamos assim. Né? Agora, também não podemos nos iludir. Né? Nós temos lá a OCDE, que é um grupo que nasce como basicamente um grupo transatlântico. Né? No pós-guerra, Plano Marshall, uma ancoragem da Europa no modelo liberal de comércio, né, bancado de início pelos Estados Unidos. E um fator muito importante, que realça outra vez, digamos, essa abordagem também geopolítica, que vai além de cada uma das recomendações, é que a OCDE, com o tempo, pela qualidade do seu secretariado, e como a Vera falava da OMC, do member-driven, a OCDE, tradicionalmente, não é member-driven. Ela é secretary-driven. Eles têm muita autonomia. São 3 mil funcionários, a OCDE são 600, 700, né? Todos de muita qualidade.
Por serem 3 mil de muita qualidade e cobrarem caro pelos serviços, né, eles se tornaram agenda setters para muitos outros foros. Né? Eles fazem basicamente o secretariado de boa parte da presidência do G20. Né? Então, estando dentro da OCDE, nós teríamos a possibilidade de talvez conseguir influenciar aí também. Se o Brasil estiver nos seus melhores momentos. Né? Estando dentro, nós não estaremos só incorporando as 257 recomendações, nós estaríamos lá formulando elas também e dando a nossa contribuição, mostrando outros aspectos, servindo como ponte entre a visão da OCDE, essa Casa de Boas Práticas de Excelência, com uma sensibilidade para a realidade de países em desenvolvimento. E a OCDE, em tese, quer isso também. Né? Isso tem sido repetido por autoridades da OCDE. O Brasil como ponte com o BRICS, com o próprio G20, né? Com os países em desenvolvimento. Né? O Brasil é talvez um dos mais importantes países em desenvolvimento que não está no OCDE. Então, se houver essa visão dos dois lados, o governo brasileiro, a seriedade na incorporação dos instrumentos e na implementação. E da OCDE de também ver, nós não somos só um grupinho europeu, mas, digamos, nós, como começou na década de 90, 2000, muitos países europeus perderam um pouco de peso no cenário internacional e tiveram que se abrir, especialmente sobre o secretário-geral Gurria, né, o engajamento ampliado com o Brasil, China, Índia, Indonésia. Né, isso era a expectativa da OCDE de se tornar também, apesar de ser uma organização regional, de ter uma influência internacional em outros foros. E daí que o tabuleiro se complica, ou digamos, torna-se mais complexo para o Brasil e todos os países que querem aderir, ou que ficam fora. Porque o governo brasileiro tem que estar atento ao que está negociando no processo de exceção, nos temas que estão sendo negociados nos comitês e grupos da OCDE, porque muitas vezes eles já estão preparando os próximos temas que vão aparecer na OMC, na FAO, na OMS, na OIT, né, ou que estão em oposição. E o Brasil? Né, o Brasil às vezes vai estar do mesmo lado, às vezes não. Se já estiver dentro da OCDE, ele pode talvez influenciar, tentar encaminhar para um lado ou para o outro. Isso será possível? Não sabemos a expectativa. Né? O Brasil, com respeitabilidade, capacidade, inclusive pessoal, que precisa ser incrementado, poderia almejar a ter essa capacidade. Então, é um tabuleiro, né, especialmente nas condições geopolíticas de hoje, que não é simples. Né? A aproximação com a OCDE é um dos itens da agenda estratégica de inserção internacional do Brasil. Olhando o que está acontecendo na OMC, nas outras organizações internacionais, na guerra da Rússia, tensão Estados Unidos-China, China nosso principal parceiro comercial, as preocupações de cyber security que acabam de ser mencionadas, e o Brasil em tudo isso. Né? É um momento de seriedade, de pegar as coisas a sério, de encarar o desafio. Para dar só uma notícia, onde estamos hoje no processo de exceção? Né? Em 25, 22 de janeiro, uma troca de cartas entre o secretário-geral da OCDE e a resposta do presidente brasileiro configurou o início desse processo de exceção. Tivemos em junho, final de junho, as chamadas kick-off sessions, muito curtas, em Brasília, durante a Semana Brasil-OCDE, onde funcionários da OCDE pela primeira vez, formalmente, indicaram mais ou menos, comentaram o roadmap. E agora o Brasil está, nesse momento, na fase de formulação do memorando inicial, que deve ser concluído, espera-se até final de setembro, por aí, para então encaminhar à OCDE. A OCDE recebendo, começará a análise, aí começará para valer, porque ela receberá essa autoavaliação do Brasil quanto ao seu alinhamento, são as palavras da OCDE, o alignment, o alinhamento do Brasil, da legislação, das políticas, das práticas, da implementação, àqueles padrões europeus. Aí começarão questionários, visitas, missões, questionamentos, né, para tentar enquadrar, encaminhar essa sessão. Surgirão demandas, né, demandas de produção legislativa,
de implementação prática melhor, né, e de organização do governo brasileiro em todas as áreas. Esse memorando inicial, né, compreende, então, uma avaliação de todo o governo brasileiro sobre todo o acervo normativo da OCDE, né, e nossa disposição em nos aproximarmos, incorporarmos, quer legalmente, quer nos seus princípios, né, para dar uma resposta apropriada à OCDE. Então, estamos em pleno processo e ele só vai se exponenciar no futuro. E daí eu creio que começarão as repercussões mais concretas no setor privado, né? Semana passada eu estava em Curitiba para conversar com a OAB e o Instituto dos Advogados, que já tinham detectado algumas inquietações que estavam embutidas num documento de reforma regulatória no Brasil, feito pela OCDE, a pedido do Ministério da Economia, onde havia alguns comentários na parte de serviços jurídicos, onde havia uma série de perguntas, né, que afetavam a OAB numa primeira leitura, né? E isso imagino que pode crescer. A Defensoria Pública já está nos chamando e diversos outros órgãos. As demandas vão ser exponenciais. Então aí o setor privado, na área tributária, né, na área de transferência, economia digital, meio ambiente, só vão crescer, então, nos próximos meses e anos, né? Especialmente a partir, eu acho, de outubro, né, que também é um mês importante, temos eleição, né, pode ser também um divisor de águas para um lado ou para o outro, mas eu creio que o governo brasileiro estará preparado para enfrentar esse desafio, para que também tenhamos essas boas práticas. Obrigado. Bom, agradeço em nome da nossa plateia, do nosso público online, as palavras do ministro de Estado, Celso de Tarso Pereira, e o privilégio de poder escutar e ter conhecimento sobre a agenda atualizada do governo, né? Uma agenda assim relatada de uma forma tão realista, mas de certa forma otimista, não, o que nos deixa animados com esse processo. Eu aproveito para passar a palavra para a professora Vera Torstensen, que vai nos colocar o papel da academia, dos estudos que ela vem desenvolvendo junto à Escola de Economia da FGV. Vamos lá. Eu vou inverter um pouco o que eu ia falar, mas vou assustar vocês com os gráficos. Então, 2 minutos. Alguém segura isso aqui, vai me mostrando. A história é o seguinte, quando eu estava em Genebra, vira e mexe o pessoal fugia e ia para as reuniões de Paris. E a gente dizia, imagine, aquela organização não tem dente, a OMC é muito mais importante, etc, etc. Eu tive que engolir esses dentes, porque realmente... ponto mais importante, primeiro recado para vocês, com o mundo em crise e o sistema multilateral em crise, mas não morto... Não matem o sistema, a OMC, gente, são 20 trilhões de dólares que estão sendo feitos com base nas regras da OMC. Então não adianta matar. Acordos preferenciais estão todos indo além, é o trade related. Mas então não adianta matar, não mate. O que eu descobri nesses últimos 5 anos é que o CDE e a OMC são absolutamente complementares. É um negócio fantástico que está acontecendo. Muito bem. Primeiro recado importante, que é a primeira conclusão. Where the action is, na área de regulação, vocês, o emprego de vocês, está na OCDE atualmente. Teve a reunião ministerial, parece que as coisas vão começar a andar em Genebra. Vamos ver. Então, o primeiro recado é esse. Então, desculpe, Celso, mas eu acho que os advogados têm que trabalhar já. Segundo, por quê? Quando você fala que o comércio está mal no Brasil, e por causa do custo Brasil você não faz nada, porque não baixa tarifa enquanto tem custo Brasil não abaixa porque também uma parte que tem tarifa, atenção, uma coisa que é o CDE é tudo que você está relacionando a custo Brasil. Moral da história, tudo que você possa pensar em termos de custo Brasil está na OCDE. A OCDE é a Casa de Regulação Econômica, tá? O terceiro ponto é você descobrir, segundo ponto, né, da complementariedade, o terceiro ponto é como é que funciona. E eu acho que é um pouco por aí que a OMC vai.
Você não tem mais, desculpe, senhores advogados, tratado internacional, demora 10 anos para negociar, 5 ou 15 para implementar, isso já está no mundo de hoje, é impossível. A própria OMC já reconheceu. Então é plurilateral, assunto depende, entra quem quer e depois vai andando, caminhando como você quer. E o exemplo que funciona é o CDE. Quer dizer, eu, quando comecei a mexer, falei, imagine. Então, é muito pouco, 10% é decisão obrigatória. Grande parte, 80%, é guidelines. O que são essas guidelines? Tá? E é isso que vocês têm que ver. Porque é assim que funciona. O resultado qual é? E como é que o dia a dia, né? Como é que vocês e como é que o secretariado funciona? Completamente aquela história, member-driven organization, esqueçam, né? E o secretariado são 35 comitês, 250 para dar conta, de working parties. Esse pessoal começa a trabalhar, qualquer coisa que você faz, estalou um dedo, tem um vulcão não sei aonde, o secretariado está estudando impacto. Isso vai subindo nos working groups e depois chega no comitê e chega depois como guidelines. São vagas, mas são fundamentais porque alinham, é isso que alinha o movimento da OCDE. E por que é fundamental, tá? E agora, as áreas, vocês querem ver como a coisa fica divertida? Olha lá, o CDE, o OMC, eu queria comparar isso daqui bonitinho para vocês, mas vamos lá. Comparando os dois, né? Os dois falam de liberalização, a abordagem bottom-up, depois de negociação de rodadas da OMC, que não funciona, tem reservas, lá são as obrigações, enfim, depois vocês veem isso daqui. Objetivos, o que eu quero mostrar é como funciona, já falei, todos os temas que interessam a gente, todos esses vocês têm trabalho pela frente, tá? As recomendações, aqui começa. Quem é que falou que não tem comércio na OCDE? Eu comecei a abrir as 22 itens, senhor doutor Celso. O que acontece? É tudo na veia OMC. Eu cheguei na reunião agora de Genebra, que eu estava contando para vocês, simplesmente eu falei na reunião, desculpe a senhora, né, diretora, mas a OCDE está eating the regulatory space of the WTO. E ela falou, eu sei disso. E justamente nós queremos voltar a estudar isso com detalhe. Se vocês olharem, gente, um por um, isso é lição de casa. É vocês entrarem nessa área, abrirem, e aí vocês vão se perder, tá? Porque a quantidade de material que tem sobre cada uma dessas áreas. E aí aquela história, o que faz a OCDE? Ela faz a cozinha da regulação, porque são like-minded, porque são países que pensam de alguma forma igual, são esses países que vão levar e depois isso transborda para as outras áreas, tá? Então, gente, olha, no tariff measure, trade and environment, trade and investment, tudo isso aqui, aonde que você pensa? A OMC? Não, está lá no CDE. Pronto, aí o que acontece? No famoso, todo mundo tem que ler isso, o relatório da OCDE sobre Regulatory Measure, a avaliação do que o Brasil tem de regulação, tá? Está lá escrito que o Brasil é um país fechado, que não tem aberto, aí o professor Lucas não precisa falar nada, a OCDE está mostrando que é ridículo a abertura do Brasil perto do resto dos países, tá? Esse gráfico aqui eu trouxe em homenagem ao professor Lucas. Todos os setores, vermelho, a média dos países emergentes, diferente um pouquinho que o Lucas fez uma vez, tirei alguns. O verde é Brasil, na área de agricultura vai bem, está aqui a área industrial, turma da têxtil, etc. e tal. Está lá no relatório da OCDE que o Brasil tem que alinhar as suas tarifas com os países, com os demais países, né, da área. Investimento, olha que área linda para advogado. Tudo que vocês podem... Tem organização internacional de investimento? Não. Aonde que está sendo cooking? Onde é que as regras estão sendo feitas? Na OCDE. Então, é isso que vocês têm que fazer, em vez de reclamar, que eles falam, vai lá ver o que está acontecendo. Olha os itens, gente, tudo que vocês possam imaginar, o que tem o Responsible Business Conduct, a Policy Framework, o que a OCDE imagina que é uma regulação de investimento considerada eficiente. Bom, aqui os tributários... Oi, vocês me escutam? Sim. Estão me escutando? Tá, Constança, eu tô ainda falando, estamos te escutando, sim. Vamos lá. O que acontece na OCDE na parte de taxação? Eu estava viajando várias vezes, encontrei o pessoal da Receita dizendo de jeito nenhum, o modelo do Brasil em transfer price é muito melhor do que o da OCDE.
Pronto, gente, provaram-se, indo nas reuniões lá, que o modelo deles estava só, segundo a própria OCDE, estava escapando bilhões do Brasil que as multinacionais faziam no transfer price. Tá? Toda a reforma regulatória, toda a parte de administração, gente, todas as informações estão sendo feitas. Vale a pena ver o relatório da OCDE de transfer price, mostrando como o Brasil está longe do modelo considerado eficiente. Pronto, meio ambiente. Tem a Organização Mundial do Meio Ambiente? Não. Aonde a regra está sendo feita? É literalmente a OCDE é a Organização de Meio Ambiente. Vocês vão ver por quê, é rapidinho, eu vou mostrar. Até gender tem no meio, tá, gente? Bom, o que aconteceu? Esse é o tema que vocês vão ver, o regulatório da OCDE. Ele fala, as key options, fala mal das empresas, fala mal de várias... Fala mal. Recomenda o que deve ser feito e pronto. Aqui a coisa pega. Serviço profissional é a grande área de serviço. É advogado, sim, é arquiteto, é engenheiro, é uma série de outras... e ele começa a falar, e aqui que tem o problema que a OAB ficou nervosa, né? Que é a parte de investimento, consultoria, que eles não querem abrir. Bom, eu vou pular as recomendações todas, porque eu quero chegar, sabe aonde? Eu quero mostrar os meus gráficos lindos de morrer. Como é que funciona a OCDE? É isso que vocês, advogados, têm que aprender. Não é mais painel, nada disso. O que é? A OCDE bota os 300, que eu digo, 3.000 marimbondos, eu chamo de marimbondos, o secretariado da OCDE, analisando todos os países. Então, toda essa regulação que o Brasil vai ter que apresentar. E aí, Lucas, é interessantíssimo, é a análise da antiga análise multivariada, que é aquela história tem, não tem. Eles pegam uma lei, pegam todas as leis de meio ambiente, ou pegam a lei de transfer price, o que seja, e vai dizendo tem, não tem, contrabalançando ao modelo da OCDE, as guidelines. Depois disso daqui, vão se criando subgrupos de indicadores, composite indicators, tá? Aí o Lucas pode dar aula para vocês, vai ponderando isso daqui e dá uma nota. Nota de abertura, nota de restritividade, etc. Lucas, são 292 grandes indicadores, tá? Que é como a OCDE faz isso. Então, ela pega serviços profissionais, regulação para entrar, regulamentação de funcionamento e vai começando a dar nota de tudo isso daqui. Resultado da nota do Brasil, de 0 a 6, aprendam. 7, 6 ou mais fechado, o Brasil está lá em cima, é considerado na área de serviços profissionais um país fechado. Na hora de indicadores de meio ambiente, tem várias maneiras, até indicador de comércio e meio ambiente. Prestem atenção nas pegadas. Pegada de material, pegada de exportação e importação. É aqui que o advogado tem que ver, porque é aqui que o Brasil vai ser pego. Tá? O que acontece? Eu vou voar com esses gráficos. Tudo que vocês imaginam, greenhouse gas emission, vejam a festa que é a OCDE. Pode falar qualquer ponto de meio ambiente que isso daqui está aqui. Tá? Faço de propósito isso para vocês verem o que é. Em meio ambiente, nós paramos de contar em 400 itens, indicadores, gente. O resultado, entendeu como é que é feito? Tem, não tem, análise multivariada, ponderada, porque quem é mais importante ou não. Olha só a nota do Brasil. Dinamarca é o melhor país, 4,2. Olha onde é que está o Brasil, com a África do Sul e com a Rússia lá no fim. O problema, prestem atenção, olha de que é esse índice. Rigor da política. O Brasil é considerado, está muito bem a legislação, a implementação está muito mal. Então, isso é velho, hein, gente? Isso aqui não é de agora, não. Bom, indicadores do Brasil, pronto. Agora, serviços, para acabar. Vocês sabem a diferença entre OMC e OCDE em serviço. Esse que é o índice de restrição ao comércio, é outro índice. Aliás, Celso, cada comitê tem vários índices diferentes, ponderados de maneira diferente, então você tem que ter gente que entenda como isso funciona. Por quê? Para você conseguir dar os dados para que a OCDE pelo menos faça um cálculo, é tudo computador que faz. Então, aqui no Brasil, gente, vocês não vão ver, mas tem todas as áreas de serviço, o ranking da OCDE e o ranking do Brasil. E aí tem áreas onde o Brasil está melhor ou está pior. Em termos, olha lá em cima, serviço digital, transmissão cinematográfica,
Computação, deixa eu mexer, vou mexer com vocês, vou mexer com os serviços de courrier, distribuição. Vou chegar lá e estou acabando. Seguro, jurídico. Opa, volta para trás. Esse foi o anterior, tá? E o serviço no Brasil, nessa seta, estava na média. Depois que fizeram para valer a análise do Brasil, ficou muito ruim. Para cima é fechado, tá? É isso que deixou os advogados nervosos. Mas alguém tem dúvida que o Brasil tem os serviços fechados? Contabilidade também está mal, arquitetura, todas essas áreas precisam acabar. Bom, com isso eu encerro. Depois tem os códigos de liberalização, que é uma área fundamental, porque os códigos, tem onde você pode investir ou não, onde tem essas dificuldades. Esse trabalho, tem gente aqui que trabalhou nesse projeto, que mostram as reservas todas que foram feitas. A área digital, esse aqui é um indicador antigo, tem um novo, e é um indicador onde o Brasil está bem. A digitalização do governo está considerada como boa nota em relação à média da OCDE. Bom, para encerrar, eu dou os meus recados, né? Primeiro, where the action is, na regulação, e vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que ler os guidelines, comparar com as leis brasileiras e dizer para o seu cliente, acho melhor começar a pensar neste assunto. Porque é tudo que pega a empresa, né? Taxação, toda a parte de que você possa imaginar de investimento, meio ambiente. Vocês não podem imaginar, só na área de meio ambiente são mais de 400 indicadores que são... E a sensação que eu tenho é que, como o meio ambiente está pegando o comércio de todas as formas, o que vai acontecer? A OCDE vai aparecer com os indicadores para tentar nivelar a média dos países. Tá? E esse é o ponto, o último ponto que eu queria, e esse é o último slide, é o seguinte. Existe um problema atual que é o que está acontecendo, vem uma eleição e você tem um problema político sério. Vou ser calma agora para falar. Como foi a aproximação com a OCDE? Foi feita no governo Dilma, depois vem vindo, mas de alguma forma o roadmap foi apresentado agora. Existe uma tendência dos assessores de um candidato dizendo não, a OCDE não, etc, etc. Então, quais são os pontos importantes? Um argumento é, o Brasil é soberano, não tem que pertencer ao OCDE. Eu não entendi por quê, porque o Brasil tem mais, eu fui ver isso, tem mais de 300 organizações internacionais. Então, a soberania do Brasil não vai se perder por causa de entrar no OCDE. Ponto. O segundo ponto é aquela história, por que o Brasil não fica só nos comitês que quer? Para que absurdo, né? Gastar tanto dinheiro e participar dos 35 comitês e 250 grupos de trabalho? Porque é isso que eu estou falando. Where the action is, na área de regulação, é na OCDE. Em todas as áreas que o Brasil precisa para a empresa e para o governo. Pelo menos está dentro da cozinha que está fazendo o coquetel, o que está fazendo a sopa, como eu digo. Porque se as outras organizações acabam adotando esse tipo de critério, você está, de alguma forma, perdendo, né, essa avaliação. E o mais importante é aprender a mexer com a maneira do raciocínio da OCDE, que é um contraste brutal com a OMC, que vocês são doutores, porque não é mais aquela história do tratado, hard law, e tem painel, os advogados adoram, né? Não é bem assim. A coisa funciona ao contrário. Funciona realmente baseado no secretariado, vira guidelines, e essa comparação que eu falo, esse exercício de comparar, vocês vão ter que saber decifrar isso para os seus clientes, porque é assim que a OCDE funciona. Eu falo que não tem dentes a OCDE, mas ela tem 3.000 marimbondos que ficam comparando até a cor da gravata do Celso e se ela polui ou não, porque é impressionante a capacidade de trabalho desse pessoal. Pronto, gente. Resumo. Quem tiver interessado em ver um montão de indicadores, tudo isso está sendo decifrado no material do centro, do CCGI, está tudo de graça, pode abrir e pode dar uma bela futucada naquele material. Pronto. Professora Vera, agradeço. Os dados estão atualizados, fornecidos, e gostaria de dizer aqui que a pesquisa realizada pelo Centro do Comércio Global, ela vem sendo realizada há cerca de 4, 5 anos. Então, o acervo
Exatamente, é bem substancial, é importante. Aproveito agora para passar a palavra para Constanza Negri, que é gerente de comércio exterior da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que vai nos traçar um panorama, né, dos principais desafios, as dificuldades e os possíveis benefícios, tá, a serem logrados pelo setor privado brasileiro. Qual é a lição, os pontos fundamentais que os empresários devem se cercar para que a gente tenha sucesso nesse ingresso junto à OCDE? Com a palavra, Constanza. É uma pena não poder estar presencial, mas eu agradeço muito aos colegas do IBRAC o convite, poder estar com a professora Vera, junto ao Celso e todos aí compartilhando um pouco a visão da indústria sobre essa agenda tão relevante. Então, o meu objetivo aqui é um pouco compartilhar assim, como é que a indústria vê essa agenda de OCDE, e como que a gente tem organizado até agora esse processo e talvez um pouco qual que a gente que enxerga que são os desafios daqui para frente em relação a esse processo. A primeira questão é que eu acho que é muito importante, intuitivamente não deve ser difícil de imaginar, mas há uma grande sinergia e conexão entre o que é a agenda de OCDE e os temas que a indústria defende no âmbito da sua agenda ao longo dos últimos anos e os próximos e os futuros junto ao governo brasileiro. Então, talvez a forma mais simples de olhar isso seja quando nós olhamos o mapa estratégico da indústria, que é onde constam todas as prioridades para o desenvolvimento econômico e social do país, encontramos que assim, todos os eixos chaves do mapa estratégico da indústria, seja questões de tributação, de inovação, de relações de trabalho, de infraestrutura, tem conexão com a agenda da OCDE, assim como no âmbito do governo não há uma área que não esteja conectada com a agenda do OCDE, do ponto de vista da indústria e da agenda estratégica da indústria, eu diria que é a mesma situação. E ainda mais, de maneira mais detalhada, quando nós olhamos esses temas prioritários do mapa estratégico da indústria, a gente cruza com o número de instrumentos da OCDE, embora é importante mencionar que esses instrumentos da OCDE não sempre se limitam a uma área específica, a gente tem vamos dizer assim, resultados de que, por exemplo, no âmbito de política industrial, de tributação, de gestão pública, de financiamento, se encontram esse número maior de interseções entre o aqui da OCDE e o que são os pleitos e as prioridades do mapa estratégico da indústria. Eu acho que foi aqui bem explicado já pela professora Vera e pelo ministro Celso, que quando a gente fala de OCDE, a gente fala de uma possibilidade, de uma oportunidade para que o país tenha um desenvolvimento econômico, social sustentado. E isso é o que a indústria defende e o que ela pretende para o país, né? Então, quando nós, do ponto de vista da indústria, olhamos a agenda do OCDE, o que a gente olha é uma possibilidade a mais, uma camada a mais, de melhoria do ambiente de negócios, de melhoria do arcabouço regulatório, de uma aproximação com práticas internacionais que muitas vezes trazem diferença para o setor privado, e uma melhoria na competitividade que a indústria tanto defende e da qual o Brasil tanto precisa, de uma maneira mais estruturada. Então, de maneira prática, nós muitas vezes no dia a dia vemos que essa agenda de OCDE é uma forma de alavancar pleitos e prioridades que nós já temos, junto ao governo brasileiro, em diferentes áreas, que muitas vezes nos aproxima a temas de fronteira, e que, vice-versa, também nos permite, às vezes, transmitir a visão brasileira, seja do governo, seja do setor privado, em algumas áreas onde o Brasil também tem muito para compartilhar. Então, entendo que assim, melhorar a forma de fazer política, não só do ponto de vista da forma, mas também da direção, é o que a indústria defende e deseja, vamos dizer assim, e o que pode melhorar o ambiente de negócios. Quando nós olhamos um pouco como que a indústria tem organizado sua agenda nessa área, eu dividiria ela em alguns eixos privados e públicos e externos, e eu acho que ela tem se concentrado
No âmbito interno, doméstico do Brasil e em relação ao setor privado, num foco muito grande em sensibilização e mobilização do setor privado do que é o CDE, quais são as prioridades e as formas de trabalhar do CDE, e eu acho que isso não é trivial, porque no dia a dia, muitas vezes, essas empresas, assim como diferentes setores da sociedade, não têm esse conhecimento. Então, nós temos elaborado muitos materiais, que daqui a pouquinho eu vou mostrar, para trazer um pouco esse intuito de uma proximidade maior. No âmbito privado e externo, a gente tem focado muito o nosso trabalho junto com as nossas congêneres, sobretudo no momento onde a gente precisava de um apoio de alguns governos específicos para que esse pleito de entrada avançasse, e junto à nossa representação no âmbito do PIAC, antigo PIAC Business at OECD, onde a CNI é membro observador. No âmbito público, tem se focado muito no nosso trabalho com o governo, seja no executivo, mas também no legislativo, onde eu enxergo que há ainda uma necessidade muito maior, e junto com a OCDE e embaixadas de terceiros países. Então, esse é um pouco, vamos dizer assim, os eixos nos quais a gente trabalha nessa agenda. Olhando um pouco a parte de, vamos dizer assim, de sensibilização, nós concentramos muitos esforços aqui na CNI para desenvolver um monitoramento mais próximo da forma de elaborar esses atos normativos, esses instrumentos na OCDE. Então, foi lançado um painel de monitoramento, aquilo que antigamente era uma tabela interna nossa de Excel, agora é um instrumento público no qual as empresas, entidades e diferentes órgãos podem aceder com um monitoramento constante, não só dos instrumentos por grandes áreas nos quais o Brasil vai aderindo, mas também um acompanhamento dos instrumentos que os outros países candidatos, e dos quais todos, menos o país de onde eu venho, vão iniciar formalmente, mais proximamente, esse processo, como que eles se encontram em relação aos instrumentos. Então, isso nos aproxima um pouco mais a entender o que esses atos normativos têm em termos de diretrizes, embora isso não seja, vamos dizer assim, o caminho todo, porque ainda tem outras questões de implementação e de entender a própria diferença entre o grau, vamos dizer assim, desses atos, muitas vezes não sendo vinculantes, mas mesmo assim, como a professora Vera colocou, isso não quer dizer que eles não tenham força. Nós também trabalhamos muito numa elaboração de diferentes cartilhas para explicar como é que a OCDE trabalha do ponto de vista não só de atos normativos, mas do próprio secretariado e os comitês nas diferentes áreas, e isso tem sido parte do nosso esforço nessa área de sensibilização. E aí, dando continuidade nessa agenda, nós também focamos bastante num olhar, numa análise não só quantitativo do número de instrumentos, porque a gente entende que isso não é a fotografia completa, mas num acompanhamento mais de análise do que esses instrumentos têm. Por dar um exemplo, na área de diretrizes da OCDE e a FAO sobre cadeias de valor agrícolas. No momento que o Brasil vai aderindo a esses instrumentos, nós elaboramos alertas para que o setor privado, a indústria, possa ir se familiarizando e entendendo a conexão desses instrumentos. E aqui, por uma questão de tempo, eu não vou entrar nos detalhes de todos, mas a gente tem feito uma análise para tentar, vamos dizer assim, trazer conteúdo mais digerido para o dia a dia das entidades e das empresas que acompanham essa agenda, e para nós mesmos poder trabalhar junto ao governo. Talvez aqui eu ressaltaria um levantamento recente que a gente tem elaborado, que foi tentar olhar essa produção normativa de OCDE do ponto de vista de algumas agendas temáticas. E aqui destaco 3, na área de política industrial e inovação, política comercial e política de investimentos. Então, a gente procurou fazer esse levantamento não só como uma lista de instrumentos, mas tentar entender também quais são os grandes eixos de trabalho da OCDE, como na área de política industrial, o trabalho com setores que são considerados sensíveis, como aço e construção naval, sobretudo na área de aço, onde o Brasil tem um destaque ainda maior que outros países candidatos, na área de apoio a pequenas e médias empresas, na área de compras governamentais e inovação tecnológica. Então, o nosso levantamento tem trazido uma reflexão um
pouco mais detalhada, não só do que se o Brasil aderiu ou não a esses instrumentos, 14 identificamos nessa área, mas qual que é o espírito e como que o Brasil poderia ainda, vamos dizer assim, se aproximar mais na implementação. Na área de política comercial, como já é conhecido, aí não se trata tanto de instrumentos, pelo próprio conceito que a professora Vera explicava, do trabalho junto muito à OMC, mas também de entender onde que estão os principais instrumentos nessa área, ligados, sobretudo, à questão de apoio oficial, financiamento, garantia de seguro e crédito, uma área onde o Brasil precisa mais do que nunca voltar a ter uma política, e aí com o que é estabelecido no arranjo, comércio e meio ambiente e investimentos diretos recebidos ou emitidos. Então, a gente tem feito esse levantamento. E, por fim, na área de investimento, o nosso levantamento traz uma análise de quais são os principais diretrizes em relação, por exemplo, à liberalização dos fluxos de investimentos, a concessão de tratamento nacional aos investimentos externos que são recebidos pelos países e a tudo a agenda ligada à tributação dos investimentos, onde nós encontramos 27 instrumentos que estão agrupados nessa área temática, que na nossa análise consideramos relevantes, e onde destacamos, por exemplo, o processo dos códigos, que daqui a pouquinho eu vou entrar mais em detalhes, onde o Brasil não aderiu ainda, não finalizou, mas podemos dizer agora que se encontra bem avançado. Em paralelo a isso, a gente tem começado a identificar e elaborar estudos de gap analysis. Então, na área de arranjo de crédito à exportação, ou seja, na área de transferência de dados, então, olhar o arcabouço normativo e trazer uma avaliação do setor privado de como que o Brasil se encontra em relação, na perspectiva do setor privado, em relação à implementação desses instrumentos. E aqui talvez cabe um pouco mencionar que a gente entende que esse trabalho que foi feito até agora, do ponto de vista da indústria, ele foi muito importante, ele foi relevante, ele não para, ele deve continuar, mas a gente entende que diante do processo atual no qual o Brasil se encontra, que já foi explicado aqui pelo ministro Celso, é preciso começar a enxergar uma estratégia de uma ordem diferente. Entendo que agora não se trata mais de convencer, de entrar na questão de números de instrumentos, mas de começar, vamos dizer assim, um trabalho em camadas muito mais profundas. Isso envolve não só a indústria, isso envolve a sociedade civil como um todo, envolve o setor aqui que acompanha a questão de, vamos dizer assim, comércio, e mais do que comércio, setor de, vamos dizer assim, de advogados de diferentes perspectivas. Então, eu entendo que a gente tem agora uma grande necessidade de aprofundar esse trabalho no estudo, na conexão desse triângulo entre o que é o OCDE, o que o OCDE tem nas diferentes áreas, o que é o que o Brasil tem nessas áreas e como isso impacta os diferentes grupos da sociedade civil. E eu entendo que aqui esse é um processo de transformação que demanda muitos esforços e que na visão da indústria, claro, a gente deverá aguardar para entender qual que vai ser o rumo, a direção, o ritmo que essa agenda tomar, mas nós temos a expectativa e eu desejo que essa seja uma agenda que ela venha independente dos ciclos, porque ela traz essa reforma estrutural e, na nossa visão, ela não deveria depender de ciclos. Então, aqui um pouco nós já temos esse monitoramento e começamos já a trabalhar no estudo do próprio roadmap, mas eu entendo que depois de que o governo passa a sua resposta comemorando, que no momento que os comitês e essa avaliação de 360 graus comece, nós nos encontramos diante de uma nova situação, um novo contexto onde esses estudos, esse tipo de ações e ferramentas que eu mostrei agora, eles precisarão ser aprofundados muito mais. E talvez para concluir, eu ressaltaria, e eu trouxe aqui alguns temas, mencionar alguns temas específicos, onde a gente, na perspectiva da indústria, vemos concretamente como é que essa agenda de OCDE pode trazer ganhos. Não me refiro a que isso seja sempre, existem linhas e formas de se olhar, mas a gente tem aqui alguns temas específicos. Código de liberalização. Então, esse é um claro exemplo
onde nós vimos ganhos, seja no âmbito do PL cambial, benefícios para a indústria, seja na redução das alíquotas de IOF, na área de boas práticas regulatórias, com a análise de impacto regulatório, tudo o arcabouço normativo que o Brasil desenvolveu. Na área de preços de transferências, estamos vendo, talvez não tão concreto ainda, porque esse processo ainda está em andamento, mas estamos aguardando a apresentação da medida. E 3 grandes temas onde eu entendo que o CDE poderia ainda trazer maior ganhos para a indústria, como é a revisão do modelo de acordos de dupla tributação, a área de arranjo de créditos e exportação e a área de conduta empresarial responsável. Por uma questão de tempo, eu não ouço vocês, eu peço desculpas, já tinha informado isso, mas eu finalizaria por aqui. Muito obrigada. E eu gostaria de passar para encerramento. Nós temos direito à pergunta, Carol? Ou não? Uma pergunta. O ministro Celso de Tarso gostaria de fazer algumas considerações finais. Muito rapidamente. A Vera e a Constância deram um panorama realmente de todas as coisas que estão aí pela frente, né? Um imenso desafio. Mas eu acho que existe uma analogia com um trabalho já feito, que mostra realmente que é possível, mas que demanda muita preparação e seriedade. Ao final da rodada do Uruguai, ou seja, entre 90 e 94, né, o Brasil teve que se adaptar muito para conseguir entrar na OMC, né, e se adaptar àquelas novas exigências que vieram em 95. E que demandou muita reorganização do governo brasileiro e preparação de pessoal, concursos públicos. Por exemplo, defesa comercial. Né? Toda a criação ali da área de defesa comercial do MIDIC, área de propriedade intelectual, né, com o acordo de propriedade intelectual, o INPI, que teve que se modernizar, e várias outras áreas, mesmo de SPS, TBT, área de solução de controvérsias. Foi um esforço imenso e intenso do governo a partir dos anos 90, que eram anos de transformação do Brasil, né, vindo lá da hiperinflação, etc. O governo se estruturou, né, ali meados da década de 90 em diante, né, o Brasil cresceu. E ele se estruturou para conseguir acompanhar as mudanças e, que foi o resultado que nós vimos, ter uma presença muito forte na OMC. A gente aprendeu a jogar o jogo e às vezes marcamos gols. Qual o CDE teria que ser parecido? Obrigado. Próximo, vai dar.